como o próprio governo americano também tem ameaçado o Irã caso ele continue financiando, como já é histórico, esses grupos terroristas, a exemplo do Hamas, que iniciou essa guerra no dia 7 de outubro. Luca, depois a gente volta a se falar. Bom trabalho para você aí na Alemanha, viu? Já anunciei a presença aqui do Fabrício Naidski, porque a gente vai falar justamente agora, né, Naidski, sobre essa participação dos Estados Unidos, velada ou não, depende de quem analisa a notícia nessa guerra no Oriente Médio, mas agora eu quero te ouvir sobre um outro aspecto. A gente trouxe no início dessa edição que as Forças Armadas lá dos Estados Unidos, o Exército americano, fez um ataque a bases iranianas na Síria nessas últimas horas, respondendo a ataques que haviam sido feitos a bases americanas anteriormente, né? O que você tem de informações a respeito disso pra gente? Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. É justamente isso que você falou. Bases do Irã no território sírio que foram atacadas na noite de quinta-feira pelo exército dos Estados Unidos. Segundo o Pentágono, foram ataques de precisão, que foram lançados ali com caças F-16, um dos mais avançados que a Força Aérea dos Estados Unidos possui e que foram então despachados para essa área do Oriente Médio para realizar esses ataques. Não é a primeira vez que a Síria é alvo de ataques, mas é o primeiro dos Estados Unidos, de fato, desde o último dia 7, indicando aí uma possível entrada dos Estados Unidos nesse conflito e, segundo o secretário de Defesa americano Lloyd Austin, é uma resposta a ataques que aconteceram em bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, principalmente no Iraque, nesta semana. Esses ataques que deixaram, inclusive, uma vítima civil, um americano, que não morreu diretamente por conta do ataque, mas ele teve ali um problema cardíaco após o ataque, passou mal, acabou falecendo e deixou também 21 militares americanos feridos. Então, seria uma resposta dos Estados Unidos a essa ofensiva. O que acontece é o seguinte, Lívia, justamente como você falou, uma questão de versões, como que isso é visto, se é uma participação direta dos Estados Unidos ou não. O Luca falava agora há pouco do discurso do Irã na Assembleia Geral da ONU na última quinta-feira. O Irã dizendo que os Estados Unidos vão pagar caro se continuarem na guerra, continuarem apoiando Israel. O que diz o governo americano? Que esse ataque conduzido pelo exército na noite de ontem, não tem relação nenhuma com Israel. É uma tentativa ali de se distanciar, evitar esse escalonamento regional que tem sido dito aí, repetido fortemente nas últimas semanas. Mas o Irã já não vê dessa forma, vê ali como um apoio de fato dos Estados Unidos a Israel, até porque os Estados Unidos já declarou que enviou os porta-aviões à região do Mar Mediterrâneo, ao mar, à costa de Israel, justamente para evitar que outros países se aproveitem desse momento de fragilidade e tentem entrar no conflito. Ou seja, há um possível escalonamento aí a essa guerra de versões entre o que os Estados Unidos dizem e se eles vão conseguir ou não, de fato, distanciar uma coisa da outra. Esse ataque de ontem e o apoio americano a Israel, que é um apoio histórico, não é de hoje. Os Estados Unidos, desde sempre, têm ali um apoio militar, financeiro a Israel. É o ponto forte ali, é o porto seguro dos Estados Unidos no Oriente Médio, digamos assim, o Estado de Israel, enquanto outros estados ali, o Irã, o Iraque, historicamente, não têm esse mesmo apoio aos Estados Unidos. São bilhões e bilhões de dólares em ajuda financeira. Se não me engano, agora mais recentemente, cerca de 14 ou 15 bilhões estão sendo discutidos. O Congresso americano ainda precisa aprovar isso para que haja justamente um reforço nessa ajuda a Israel, que está vivendo esse momento muito difícil, claro, nessa guerra lá no Oriente Médio.